Deus para dizer que o Venâncio Mondlane tem que ser presidente de Moçambique. E ele está mais convencido disso e esquece os procedimentos. Não está bem. Ele pensa que se é anjo, sei lá, que ele disse isso. Não tá, sabido que ele é muito ligado, até o pentear e tudo, o cabelo é igual ao pastor que tem lá no o chamado falso profeta para mim, passa a expressão, não chama de religião, mas para ele é falso. E lá da Nigéria, uma igreja que encoraja as pessoas a saltar até o Estado sem procedimentos. Então, e ele, quer dizer, embriagou-se nessa certeza e pronto, lançou-se pensando que só bastava chegar, Renamo, o só sai, aquele espírito iria lhe dar o poder. Não é? Tinha que haver procedimentos. Da mesma maneira, pensava que basta se inscrever-se como candidato a presidente da República, com qualquer partido, automaticamente haver milagres para ser presidente da República. Aí está aí o problema. Procedimentos são necessários. Qualquer religioso que é sério nunca dispensa procedimentos. Está doente, vai para o hospital e reza. Não está a ver, não? Está desempregado, procura emprego, não está a ver, e vais o quê? Vais trabalhar e pede a Deus para ter o quê? Uma vida estável. Você é muçulmano, quer sorte, quer ir para a Meca, quer filho. Vai a Meca, chega, agarra aquele pano preto daquele mesquita aí e começa a rezar. Meu senhor, ya Allah, eu quero mulher, desculpe, ya Allah, eu quero filho, mas você não casou. Você não casou, pensa que Deus vai dar filho se você casar? Então, políticos, deixem de milagres. Ninguém pode pensar, milagres é que a igreja faz sua vida. Mas o Estado moçambicano exige procedimentos. São as leis que foram aqui lidas com o INICA, o porta-voz, e são leis que nós não podemos passar por cima. Então, vai dizer que, a não ser que seja teoria de conspiração, na realidade, do Dr. Elvino Dias, não é? Quer dizer, lançar-se numa desorganização para tornar-se como se fosse uma vítima e mais tarde vir dizer à opinião pública que rejeitam, que tem medo de mim. Não, ninguém tem medo de Venâncio. O Venâncio tem que seguir os procedimentos e se ele tivesse seguido os procedimentos, antes mesmo com o Fernando de passar a palavra, desculpe estar a monopolizar o meu colega não falou, mas há necessidade de só chegar a um ponto aqui de partir da nossa conversa. Antes de tudo, havia necessidade de que o Venâncio Mondlane, depois de não ter conseguido passar da Renamo, devia estudar a CAD antes do CIR de CAD. Está a ver? O Elvino Dias. Depois de conhecer esses problemas todos, é quando ia se inscrever. Agora, você vai ver que é capaz, porque essa situação vai afetar a sua estabilidade na candidatura a presidente da República. Terá que procurar outro partido. É capaz de apanhar outro partido, tem piores problemas que esses aqui. E tudo isso. O Venâncio amanhã está na Renamo, amanhã está na CAD, agora vai trocar tudo ao mesmo tempo. Pensa que a opinião pública vai achar como uma pessoa com caráter, com dignidade mesmo. Ele tem tranquilidade espiritual de que dirigir 30 milhões de moçambicanos não é igual a dirigir uma chapa C de 15 pessoas, de 15 lugares. Você com a tua chapa C, Massango, não admite que alguém tira carta de condução hoje. Dia seguinte seja motorista seu carro. Vai exigir experiência. Não está a ver. Agora, vocês querem que a Ponta Vermelha seja concorrida por indivíduos que nunca apareceram, um novato de um dia para o outro que você chega do Estado. Você tem que pensar, apesar que a lei não proíbe, não há xenofobia, mas você tem que pensar. Sim, presidente, sem querer interromper, nós conhecemos muito bem o currículo do Venâncio Mondlane. Ele foi, por exemplo, assessor nacional do Suf Momad, foi mandatário da Renamo, recentemente se destacou pelas marchas. Ele é muito apoiado também pela juventude. O presidente não vê esses aspectos no perfil. Mas não basta para governar Moçambique. Governar Moçambique é outra coisa, para você ver, não é? Eu te perguntei aqui uma coisa. Tu vais admitir que o chapa C de 15 lugares, você comprou com muito sacrifício e poupança dos seus trabalhos que você está a fazer, vai admitir que alguém tirou carta de condução há um mês atrás, novinha, vinha te apresentar proposta de emprego, você vai dar emprego? Agora é para de 35 milhões de moçambicanos. Está a ver, não? Não basta isso. Você, antes de se candidatar, tem que pensar o que é que quero fazer aqui. Agora, o fator de reunir as marchas, você tem que estudar o fenômeno social. Aquelas pessoas todas que rodeiam o Venâncio não chamam por conta do Venâncio como pessoa. São pessoas frustradas, juventude marginalizada, que já não tem para onde ir,
porque já viram a independência falida, a democracia falida. Então, e essas pessoas, né, como julgavam que o voto podia punir a Frelimo, também a Frelimo nunca há de ser punida com voto. Porque a Frelimo não tem medo do voto. O voto que se deposita dia 9 de outubro não afeta os resultados que a Frelimo tem. Porque se a Frelimo soubesse que através do voto nem ia permitir que o juiz. Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Eu sou teofilósofo e mestre José Maçango, autor das obras A Mente de Deus, Dicionário Teológico e o Mar da Sabedoria. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, é Frei Josias Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema central, que é tradição africana versus cristianismo. Em diálogo nós recebemos o bispo Rui Pedro, também recebemos o curandeiro Magocha, que vão nos ajudar a dialogar em torno deste tema. Mas antes, nós iniciamos com um vídeo do líder religioso e também político Jacob Simin, ele que falou em torno da figura do Venâncio Mondlane após a divulgação dos resultados da CNE. Em diálogo nós já temos aqui o bispo Rui Pedro. Bispo, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. E que ilações nós podemos tirar deste vídeo? Enquanto o bispo comenta, peço para colocar o vídeo do Jacob na janelinha, por favor. Muito bem. Recebam saudações por mim, bispo Pedro, todos vocês que estão aí deste lado. E tudo será feito para que as coisas sejam esclarecidas, principalmente quando o nome de Deus está envolvido. Indo diretamente na abordagem do senhor presidente Jacob Simbini, que coloca um pouco o senhor Venâncio e a palavra de Deus e o profeta. O profeta, qual é o nome dele, Pai Maçango? Joshua Ingila. E o senhor Joshua Ingila. Espiritualmente falando, dentro do componente espiritual, É um voto que está em causa, juízes. Aqui não vejo nenhuma culpa que seja lançado para o senhor Venâncio. Porque todo aquele que tem um pastor, um líder, um profeta, ele tem a obrigação de seguir aquilo que o profeta falar, porque Deus já falar com ele. Então, logo a hipótese de lançarmos qualquer culpa generalizada ao senhor Venâncio, estaríamos a ser injusto conosco mesmo. Mas pode ser que o presidente Simbini misturou um pouco a ala política e a área espiritual, e ele teve um pouco de fermentada, não saiu como deveria ser. Mas isso devemos reconhecer profundamente que devemos ter na nossa consciência, nós como líder, que na verdade, o nosso irmão, o senhor Venâncio, foi enganado sim com o profeta Ingila, segundo aquilo que ele decretou para ele o que iria acontecer. Toda a profecia, quando ela é lançada e chega o tempo de se concretizar e falha sem que o profeta diga alguma coisa, isso indica que a profecia é enganosa. Então, que fique claro que tudo podemos tentar defender, mas a verdade é que, segundo o esforço que o próprio senhor Venâncio deu, todo o gasto que ele fez como pessoa, cumprindo a orientação do profeta, e chegando até este ponto e analisando as palavras que o profeta disse ao senhor Venâncio, chegamos à conclusão que o senhor profeta Ingila enganou o senhor Venâncio. Espiritualmente é isso. Podemos tentar defender porque eu sou fã daquele, porque gosto daquele, porque gosto daquele. Mas estou falando no componente espiritual. Se eu disser que o Pai Maçango, nesta televisão, você vai ser PCA. É profecia que eu estou a tirar, é o que Deus me disse. Se essa profecia, se por exemplo eu te falar que isso vai acontecer no prazo de 3 meses, se Deus mudar essa profecia que aquilo não vai acontecer, então eu devo vir anunciar antes de completar os 3 meses, que a profecia que eu falei, Deus me revelou que não vai acontecer por causa disto e disto e daquele motivo. Mas no caso do senhor, nosso irmão, o senhor Venâncio, não foi o caso.
Ele cumpriu os procedimentos do profeta, segundo aquilo que o profeta tinha dito, que ele seria em Moçambique, e até este momento. Logo chegamos à conclusão que aqui brincaram com o senhor Venâncio. Espiritualmente falando, mentiram para o senhor Venâncio. O profeta não foi muito bem correto. Ele, naquilo que ele se pronunciou, naquilo que ele decretou para o nosso irmão, o senhor Venâncio, e como explicou como as coisas iriam acontecer, até este momento, o dia de hoje, mostra categoricamente que aquela não foi uma profecia, foi um jogo de engano para iludir alguém e a pessoa viver na base daquela iludação, e chega o tempo a pessoa percebe que o que eu fui dito como profeta e o que na prática está a começar falhou. Um pormenor pode me dizer aqui: não, bispo Pedro, o profeta pode ter acertado, os homens estragaram. Então estaríamos a dizer que os homens são superiores a Deus. Aquilo que eu sei, quando Deus decreta uma profecia, mesmo que haja homens para destruir a profecia, próprio Deus toma conta desses homens, para que a profecia dele se cumpra na totalidade. Com isso, bispo, quer dizer que a profecia de Deus se cumpre. A Bíblia fala isto. Quando a profecia de Deus não se cumprir, então não é profecia Mesmo de Deus. tendo homens fortes, instituições fortes, a profecia vai se cumprir. Não tem como falhar. Do mesmo modo, quando Moisés recebia as profecias, Faraó fez de tudo, matou, fez tudo, mas como é Deus a decretar, não tem como, tem que acontecer. É por este motivo que eu estou a dizer, se por aventura Deus decidir mudar, então o profeta tem que vir se explicar. Por causa deste motivo ou daquele motivo, a profecia mudou. Não vai ser daquilo, vai ser de uma outra maneira. Então, nesta situação que estamos a falar hoje do profeta Hingila, na profecia que ele deu, naquilo que ele ordenou que iria acontecer com o nosso irmão, o senhor Venâncio Mwanjani, não sei se é assim como se pronuncia, Mwanjani, sim. Até este momento, todas as linhas estão a indicar que aquilo não foi profecia nenhuma. Foi um engano, pode ser por ter vindo a Moçambique, quis falar certas palavras bonitas para pessoas influentes no país, para conseguir alguma coisa, e pronto, desapareceu. Bispo, temos aqui alguns comentários dos pastores. Temos comentário do pastor Rui Mabunda, diz o seguinte: a profecia não falhará. Abacuque 2:3, a profecia não falhará, e diz o seguinte: num tempo determinado, a profecia vai se cumprir. A explicação está muito boa. Esse é quem é ele? Pastor Rui Mabunda. Senhor pastor Mabunda, a profecia, se eu, por exemplo, falar agora, se eu disser que Pai Massango, estou a ver na sua casa, até próximo mês vai haver acidente, e eu decretei o prazo, significa que a profecia não pode passar este prazo que eu dei. Então, pode ser que ele é um dos filhos do senhor Hingila, profeta Hingila. Então, pode ser que não lhe explicou como funciona versões de profecias. Se eu, por exemplo, vir aqui na televisão dizer que Deus está a me revelar que Moçambique algo vai mudar, eu não disse que dia, ano, mês que vai mudar. Então, vamos esperar na mudança. Mas se eu disser que, por exemplo, estou a ver que até próximo mês Moçambique vai mudar, não pode passar no próximo mês, tem que se cumprir, porque eu decretei, coloquei detalhes do prazo. Então, vamos naquilo que foi os pronunciamentos do profeta Hingila, como ele iria levantar o nosso irmão, o senhor Venâncio, o que ele seria nesse tempo. Então, se trabalharmos com os detalhes daquela profecia e com os acontecimentos atuais, as coisas não estão a rimar no mesmo barco. A profecia está a indicar outra coisa, os acontecimentos estão a indicar outra coisa. Então, os líderes religiosos devem aprender o seguinte: nunca devemos encobrir uma profecia enganosa. Mesmo se for eu na igreja, falei uma coisa que eu vi que aqui isso parece que falei mentir. Então reconheça você, mesmo por causa de orgulho não queira reconhecer, mas é importante reconhecer que na verdade aquilo que eu falei é mentira, não é verdade, porque estaria a envergonhar a Deus. Se nós falarmos que não, vamos cobrindo isto, então no tempo de Deus as coisas vão mudar. Se todo mundo fala isto, os que invocam a Deus, que não invocam a Deus, falam a mesma coisa. As coisas vão mudar, que tempo, que ano?
Da mesma maneira, então, tudo isso que estou a falar aqui, Pai Massango, que é para não colocar confusão na cabeça daqueles que ainda são novados na fé. De que a pessoa vai na igreja, está a pedir bebê, por exemplo, quer ficar grávida, e eu digo, antes de terminar este ano, você terá a benção de ter a gravidez. E anos vão passando, então eu vou mencionar esse livro, Abacuque diz vai acontecer. Enquanto eu tinha dito que vai acontecer isso dentro do prazo de um ano. Então são profecias enganosas. E nós não podemos cobertar profecias enganosas para iludir as pessoas, para depois sofrer consequências que poderão custar muitas coisas na parte deles. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Antes de avançarmos para o nosso tema central, temos aqui outras palavras do profeta Inguila após a profecia. Vamos ouvir o profeta e voltaremos com os comentários do Bispo Rui Pedro. I spoke about Mozambique Falei de and the ruling Moçambique. party. Let's pray for Mozambique Vamos orar and their a forthcoming favor election. de They too, they are going Moçambique through a lot of trials. e as eleições que se The aproximam. ruling party, O partido que está em frente, I still see ainda vejo the star of leadership on them. a liderança, a estrela da But God liderança began sobre to eles. speak to me furthermore O Senhor falou comigo, mas that even though que mesmo assim, He has appointed the leaders that are there now, que eles apontaram o líder que está ali, God is not happy Deus não está feliz with certain things com certas coisas which I don't want to mention publicly. que eu não quero mencionar The publicamente, current flag bearer of the ruling party mas o partido que está should em be very frente agora sensitive deve ser muito sensível and draw close to God. e se colocar por And debaixo draw close to de God Deus and put God e first. colocar Deus em frente. And put God E first. colocar Deus em frente. And should not allow overconfidence. E eles não devem permitir a Because confiança. it will take God to take you there. É necessário Deus para lhes colocar em cima. You know, there's a young man called Venancio Modlane Há jovem chamado who is of the Venâncio opposition. Mondlane, The star of leadership is on que his está head. numa posição. A estrela da I liderança don't está know sobre when. a cabeça dele. Não sei quando, But in his destiny, mas no destino he dele, will definitely one day be a president in Mozambique. ele será presidente dia. Because em God Moçambique. has put that star on Porque him. Deus colocou essa estrela So sobre ele. the current ruling party O partido que está should liderando not undermine him, não deve, and neither should anybody look down on him. não devem. I'm not speaking with the two sides of my mouth. I'm speaking what God has shown me. Estou falando que The only Deus me thing I mostrou. might not know is the timing. A única coisa que eu não sei é o tempo. So Venancio Modlane should not be Venâncio undermined. Não deve ser desprezado. If he pushes and put God first, Se for a puxar and e move, colocar Deus em one frente day, e mover-se, he dia will rule that country. ele irá When I cannot tell. reinar naquele país. Não sei The quando. battle in front of us A batalha que está em is a nossa battle frente of righteousness é uma batalha de Purity. santidade, de pureza, and the one who will listen to the cry of the people. e aquele que escutará o choro do povo. Let overconfidence Que a not confiança eat demais us up. Let's que keep não praying. tome posse de nós. God's Vamos will will continuamente prevail in orando. Mozambique. I spoke about Voltamos após as palavras do profeta Joshua Inguila. Nesse vídeo, Bispo Rui Pedro, o profeta fala do partido no poder, neste caso que é o partido Frelimo. Ele diz que vem uma estrela no partido Frelimo, mas há uma necessidade de se fazer há a necessidade de se colocar Deus acima de tudo. Também volta a falar do Venâncio Mondlane, onde afirmou que também vem uma estrela no Venâncio Mondlane e não sabe quando, mas um dia vai ser presidente de Moçambique. Bispo, que lições nós podemos tirar deste vídeo? Eu estou triste por meus irmãos moçambicanos que seguem esse senhor. Muito triste, porque ele é grande estrategista, grande manipulador. Para quem acompanhou no dia que ele chamou Venâncio para lhe informar que ele será presidente, para quem acompanhar este vídeo hoje, percebe que aqui há grande estratégia enganosa.
Então, o bispo Tudo isso. está triste com os moçambicanos que seguem Sim, porque o eles profeta estão Inguila. se iludir numa coisa que não vai trazer vantagem. Veja só, Pai Massango, no início, no primeiro vídeo, para quem for lá acompanhar, o discurso foi que vai acontecer e o tempo que ele falou. Hoje está a falar que um dia será. Significa estar a endireitar aquilo que ele falou no passado. E aqueles que naquela época chamou de inimigo, hoje ele está a reconhecer que lá tem estrela também. Significa tanto a pessoa que ele tinha dito no início que seria presidente, tanto aqueles que foram colocados na posição nojentas, hoje aqueles já são limpos, também têm estrela. Então, o que eu quero fazer entender às pessoas da fé, nossos irmãos moçambicanos, é importante termos muita cautela de não seguir ilusão. Ilusão alegra o coração, alegra a mente, alegra a consciência, mas a sua finalidade traz prejuízos drásticos. Aqui quem está a sair prejudicado são os irmãos que seguiram, lutaram para fazer valer a profecia que esse Senhor deu no primeiro dia. E o mesmo Senhor hoje está a mudar. Tudo aquilo que ele andou a falar aqui é paulada, aquilo não é nada. Não é nada, apenas está a justificar o dinheiro que andou a comer do próprio Venâncio. Então, o que eu diria é que é importante as pessoas falar a verdade, mesmo que essa verdade doa, mas a pessoa ouviu a verdade. Do que nós colocarmos uma profecia hoje, passa 2, 3 dias, mentimos contra a profecia, 4, 5 dias mentimos contra a profecia e tempo depois, há de chegar tempo que o profeta Inguila vai ter vergonha de vir a Moçambique. Se hoje esse senhor vir a Moçambique, da maneira como o senhor Venâncio vai lhe receber e de como lhe recebia antes, será diferente. Porque o senhor Venâncio é uma pessoa inteligente, que ele consegue analisar as palavras. E eu tenho certeza que também só por o senhor Venâncio seguir esse senhor, havia outras pessoas que acreditavam nele. Então, se houver um homem de Deus hoje dizer que não, o que ele falou é verdade, esse também mostra claramente que na igreja dele anda a mentir. Se alguém disser que o que ele falou no início, o que está a falar agora, claramente mostra que isso é tipicamente enganoso, e diz que não é normal aquilo acontecer, é grave. Você informar alguém que nesta doença eu estou a ver que não vai morrer, Deus me disse que não vai morrer. Chega 2, 3 dias, a pessoa morre, diz que é normal, a revelação falha. Por que não avisou logo que aquela revelação que eu dei, espiritualmente estou a receber uma alerta, por causa disto e daquilo não vai dar certo. A finalidade será esta. Então, o objetivo essencial aqui é que os nossos irmãos moçambicanos que estão mais inclinados aos líderes religiosos de fora do país, assim como aquele senhor que tem muitas barbas grandes, parece que Pai Massango também estava lado a lado a ele, não sei se te enganou de que maneira. Quem é esse senhor? Há um senhor que Pai Massango publicava fortemente na sua página, tinha barbas grandes assim, que eu não conheço o nome, mas vinha aqui e falava que curava sida, curava paralíticos. Não publiquei, não publiquei. Pode negar, mas é verdade. Só pode ser que se arrependeu com alguma coisa. Então está a publicar, hoje está a negar. Vê aqui, mentiu. Eu conheço uma menina chamada Gina, que é paralítica, foi para lá, nem para voltar para casa conseguia, porque eu sei que levaram lá, ficaram emburrecidos. E aquele senhor hoje para vir a Moçambique já tem vergonha. Então, é o mesmo que está a acontecer aqui. O que eu digo é que os nossos irmãos moçambicanos abram as vistas e não defendam coisa que vocês mesmos sabem que é mentira. Temos que reconhecer que aqui é mentira, é uma maneira de vir tirar alguma coisa, como Moçambique tem muita coisa, e pronto, cada um segundo, a meta que quer, quando conseguir, vai desaparecendo e chega na terra dele e começa a inventar a história que vai inventar. Mas temos que reconhecer que este senhor enganou o nosso irmão, o senhor Venâncio Mondlane. Porque o senhor Venâncio Mondlane, tudo o que fez foi na orientação das palavras de um homem que ele se dizia está a ouvir de Deus e está a dizer a alguém. E o senhor Venâncio não tem nenhuma culpa por seguir a orientação de alguém que se diz ser profeta. Mas eu aponto todos os dedos a esse senhor que é grande mentiroso. Sim. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Temos aqui muitos líderes acompanhando o nosso programa de hoje. Profeta Carlos Simões está conectado, Pastor Rui Mabunda,
está conectado ao nosso programa. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo, nosso muito obrigado. Fizial, diz o seguinte, delegado Pai Massango de Sofala, nosso muito obrigado. Armando Matias, boa tarde Massango, ligado a partir de Congolote, nosso muito obrigado. O tal Tom diz, ligado. Temos aqui um outro comentário do Zefanias que diz o seguinte, Venâncio Mondlane ainda está na corrida, o que foi reprovado a CAD e o povo está com Venâncio Mondlane, homem com muita visão do país. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, é do Jaime, que diz que a profecia vai acontecer. Temos aqui o comentário do pastor Rio Mabunda, que está conectado também ao nosso programa. Verônica aqui, a querida, obrigado por estar aqui acompanhando o nosso programa, mesmo sabendo que está fora do país. Deus abençoe a sua viagem. Até em breve. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Pedra Preta, que está conectado ao nosso programa. Betinho, Massango, peço para abrir as linhas. Alexandre, podemos abrir as linhas só para se comentar este assunto antes de passarmos para o nosso tema central. Podemos, Alexandre, abrir as linhas para ouvir? Sim, podemos abrir as linhas. Peço para colocar o vídeo do profeta na janelinha. Ligue e participe do nosso diálogo de hoje através do nosso contacto, que é 85-359-927, colocando a sua opinião relativamente ao nosso primeiro tema, que é a profecia do profeta Inguila. Pode-se para colocar o contacto aí, ou, por favor, também colocar o vídeo na janelinha para ouvirmos a opinião dos nossos telespectadores em torno do nosso tema de hoje. Ligue e participe através do nosso contacto, que é 85-1359-927. Quanto a isso, podemos deixar um pouco o vídeo. Temos o primeiro telespectador em linha. Então, sim, boa tarde, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo. Está sim, boa tarde. Perdemos o primeiro telespectador. Ligue e participe do nosso diálogo através do nosso contacto, que é 85-1359-927, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje. Augusto, boa tarde, ligado a partir da Beira. Nosso muito obrigado, Celso. Estou aqui na África do Sul, mas estou ligado. Celso, boa viagem. Nosso muito obrigado, Alfredo. Boa tarde. Nosso muito obrigado, Alfredo. Temos aqui um outro comentário do José Estevão, que está conectado ao nosso diálogo. Nosso muito obrigado. Temos o primeiro telespectador em linha. Está sim, boa tarde, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo. Boa tarde, fala Nampula. Sim, Ilus, qual é a sua opinião relativamente ao nosso primeiro tema, que é sobre a profecia? Quanto à profecia, eu acho que é mais uma visão daqueles que são dito como o grande discurso do. Mas eu queria... Alexandre, estamos a ouvir o nosso telespectador com muitas dificuldades. Ilus, qual é a sua opinião relativamente ao nosso primeiro assunto? Perdemos o primeiro telespectador. Vamos ler aqui outros comentários na nossa página do Facebook. Fausto Guambe, passei para marcar a minha presença e mandar um excelente final de semana a todos ligados ao programa, ligado a partir do bairro de Intac. Nosso muito obrigado. Temos um outro telespectador em linha, está sim, boa tarde, com quem temos o prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo. Boa tarde, dá para falar com os irmãos? Sim, Luz, de onde acompanha o nosso programa? Matias. Qual é a sua opinião relativamente ao nosso primeiro assunto? Bem, e a minha opinião, o que está a dizer questão dos cais, e praticamente nós jovens, os meninos, os ancianos, e quando não conseguimos analisar e as pessoas que trazem uma boa mensagem, seja de Deus, assim como política, levamos as coisas por emoção. Não, aqui está a falar o meu pastor, ele está a falar de uma coisa de verdade que está acontecendo na nossa sociedade. Para mim, que faz que não entrar em uma
outra evidência em torno da profecia. O que estou a ver é uma coisa calosas que não tem sentido nenhum. Porque no fim disto, as pessoas que estão a seguir vão se arrepender. E isso não é a primeira pessoa. São várias pessoas que já fizeram dentro do nosso país. E mesmo aqui estão dentro do nosso país. E fez as mesmas coisas. Porque não traz uma teologia bíblica. Nem traz um ensinamento bíblico. Apenas só estratégia para vir montar, para ganhar alguns dinheiro, depois as pessoas desaparecem. E as pessoas continuam novamente miseráveis. Então, hoje o que estamos acontecendo, porque a profecia não é aquilo que é o pensamento humano. E é uma mensagem divina. Então, se formos também a ir atrás, e própria Bíblia dizia que nenhum profeta ainda dizia, e seria nenhum profeta que podia aparecer a lhe dizer que todos que vão aparecerem são todos profetas falsos. Então, eu acredito que nenhum profeta que pode aparecer nessa época, eu vou escrever um jogo com essa Bíblia. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema, do nosso primeiro assunto. Vamos atender o último telespectador para encerrarmos com as nossas linhas, para passarmos para o nosso tema central. Ligue e participe através do nosso contacto, que é 85 13 59 92 7, colocando a sua opinião relativamente ao nosso primeiro assunto. Marcelo Jorge diz o seguinte: boa tarde, bom final de semana e ótima continuação do dia. Nosso muito obrigado. Temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo? Com quem temos o prazer de falar? Com Brena. Sim, de onde acompanha o nosso diálogo? Sai. Sim, qual é a sua opinião em torno da profecia? Eu não acredito na profecia, mas o Venâncio também será conseguir com fé e esperar. Sim, estamos a ouvir? Sim, eu estava a seguir o Venâncio. A profecia pode ser a verdade, mas também não sei. Se ele trabalhar o Venâncio, também será conseguir. Não se relaxar, não vai conseguir. Este ano, a profecia pode se cumprir? Esse ano acho que não, pode ser possível. Nos próximos anos. Nos próximos Esse anos? ano acho que é impossível. Isso em 2029? Sim, com mais trabalho e dedicação. Sim, é possível. Sim. Nosso muito obrigado. Ficou a sua opinião relativamente ao nosso primeiro assunto. Podemos encerrar com as linhas. O Bispo pediu uma palavra. Bispo, em 30 segundos para passarmos para o nosso tema central. 30 segundos, por favor. Vejo insistência as pessoas a dizer que não, a profecia não tem tempo, a profecia é normal falhar. Isso mostra que esses também são outros enganosos. Se eu invoco a profecia em nome de Deus e dou prazo, a profecia falha, estaríamos a dizer que próprio Deus mentiu. O que Paulo fala sobre a profecia? Paulo diz que para vocês descobrir que essa profecia é verdadeira ou não, é quando a profecia não se cumpre. Então, eu sei que essa é a mesma quadrilha que manipula pessoas de várias maneiras. E pronto, chega o tempo da verdade, e inventa outra história como esse profeta, quem é o nome dele? Joshua Inguila. Como o Inguila está a fazer agora. Então, requer muito cuidado, as pessoas têm que prestar mais atenção, vigiem mais, para que não viva na base de ilusões, sobretudo manipulação dos homens, porque isso desgasta e o tempo vai passando e nada vai acontecendo. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Temos aqui o comentário do Elvis Judge. Diz o seguinte: boa noite, ligado da Austrália. Não é fácil assistir à programação por causa da hora. Começa 20 horas aqui na Austrália. Teofloso José Maçã, mas com todo o caso, parabéns pelo programa, estou sempre conectado ao programa. E Lúcio, nosso muito obrigado, que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Já temos aqui o curandeiro e músico Magosha.
Américo, antes de lançar a palavra para o Magosha, peço para dar um close ao curandeiro, peço para dar um close. Será que o Magosha ainda é curandeiro mesmo? Será que ainda tem... Peço para tirar aí o GC, colocar também o tema central. Será que ainda é o curandeiro Magosha? Já não tem nada ali que ele identifica como curandeiro. Não sei se hoje veio como músico, não sei. Já temos aqui o curandeiro Magosha, veio de chinelos. Curandeiro, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Só uma pergunta bem rápida. O Magosha ainda é curandeiro? Sabe, há certas perguntas que fazem rir. Se eu me torno smart boy, like this, é fruto do meu trabalho. Que o único trabalho que tenho, que levo a sério, com toda a responsabilidade, é reconhecido a nível nacional e internacional, é apenas curandeirismo. Eu sou curandeiro everywhere, curandeiro every time. Eu sou curandeirismo até. Exatamente. Não precisa eu ter lá muitos detalhes. Tenho algo que representa, que é a minha marca. O meu íngua. Alguma coisa sobre o curandeirismo eu tenho que ter. Mas não precisa andar a carregar milhões de coisas para pessoas poderem ver que sou curandeiro. Isso já sabem. Por onde eu andar, a minha própria cara já é o tal curandeirismo, já é o instrumento do curandeirismo para a nossa nação. Mas então, Magosha ainda femba, ainda tem espíritos. Os espíritos já fugiram, já abandonaram o Magosha. Tenho. Olha, os espíritos gostam de coisas boas. Por isso que procuram pessoas organizadas. Ou procuram pessoas que eles conseguem verificar e perceber que este aqui tem um futuro organizado. A mentalidade dele tem uma flexibilidade e tem uma lucidez nas coisas que ele pode fazer. Então, se nós escolhermos essa pessoa, significa que nós seremos bem tratados. Assim como se convidam para aproximar mais. O que quero dizer com isso? Quero dizer que se eu me tornei esse curandeiro que sou hoje, uma das grandes identidades do curandeirismo, é porque os meus defuntos escolheram a mim e fazem de mim a prova de que o curandeirismo não é algo sujo, curandeirismo não é algo de malucos, curandeirismo não é algo de tolos, precipitados, pessoas sem noção. Curandeirismo é algo sério. E quando as pessoas levarem a cabo isso com toda a seriedade, toda a maturidade, a pessoa vive qualquer tipo de vida que pretende viver. Entrar no curandeirismo não significa cair na armadilha ou na limitação dos passos para a sua vida, mas sim significa subir a ponte que possa abrir os horizontes da prosperidade, do desenvolvimento, do bem-estar, da saúde. E no mundo espiritual existem graus. Eu, por exemplo, tenho espíritos muçulmanos. E por causa desses espíritos muçulmanos me obrigam a ter sempre os blings. Alguns acham que é só swag isso aqui. Isso aqui é uma representação. Dos seus espíritos? Exatamente. Isso aqui é uma representação. Os colares, os anéis, os relógios são matéria necessária para agradar a algum espírito que está em mim. Existem espíritos muçulmanos? Sim. Sim. Afinal, quando você ouve falar do Sheikh, é porque chegou a ser Sheikh por causa de quê? Foi escolhido por um espírito. Ok? E ele fez parte daquela congregação religiosa. Mas dentro do curandeirismo tem espíritos muçulmanos. Por isso que nós chaelamos até aqueles muçulmanos da igreja, aqueles. Quando já são apertados com aquele espírito, tem que procurar um curandeiro para batucar, para dar direção àquele. Nesse caso, exatamente, para dar direção àquele espírito aí. Mas existem variedades, existem xés virados para o Nhangarume. Existem xés que saem, manifesta aquele espírito. Exatamente. Obrigado, curandeiro Magosha, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Em diálogo nós recebemos o bispo Rui Pedro, também recebemos o músico e curandeiro Magosha para nos ajudar a dialogar em torno do cristianismo versus tradição. Músico, curandeiro e doutor Magosha. E doutor. Isso. Doutor é em curandeirismo? Claro que sim. Todo mundo sabe, o país, a África em si, aqueles que estão ligados às redes sociais, estão ligados à imprensa, sabem que Magosha não estudou. Magosha só tem apenas 7ª classe. Isso sempre deixei claro. Mas tem o doutoramento da tradição reconhecido a nível internacional.
Isso não é algo de se discutir, não. Obrigado, curandeiro e doutor Magosha. Bom, passaremos agora para o nosso tema central, que é cristianismo versus tradição africana. Bispo, curandeiro Magosha, cada povo tem seus costumes, hábitos, crenças e mitos. Certamente os africanos e a África subsaariana em particular têm as suas formas de crença. Começo com o Bispo Rui Pedro. Bispo, como uma pergunta prévia, o que é religião? A religião africana existe? A religião africana existe? Essa é a pergunta. A religião é para todos, seja africano, seja não é africano. Então, a única coisa que pode haver diferença é a tradição ou a cultura. Então, quando falamos de ser cristão, só para ainda mais, porque muita gente faz essa confusão, pensando que África é um continente ou que não tem muito a ver com cristão, qualquer coisa. Mas vamos ler um pouco para mais uma questão detalhada sobre esta matéria. A pergunta implícita a esse questionamento que Pai Massango agora está a me dar, porque eu já sabia que iria me dar, acompanhado de um estranhamento de caras e bocas. E a seguinte: como é possível um africano ser cristão, se com isso trairia a sua própria cultura? Para nós que somos cristãos, muitas das vezes ficamos na posição como pessoas que estão a trair a sua cultura ou a sua tradição, ou estão a seguir princípios colocados pelos brancos. Muitas das vezes somos interpretados dessa maneira. As pessoas defensoras desse tipo de raciocínio exageram uma espécie orgânico entre a verdadeira africanidade. Ao mesmo tempo, o cristão, pois, para ele ser cristão é o mesmo que ser um capturado para a religião do opositor, colonizador, o branco. Dessa forma, a pessoa negra e africana que assim procede é considerada vendida, alinhada e ignorante, etc. Muitos nomes sujos somos dados, porque fica como se fosse que os africanos não poderiam ter seguido a Bíblia. Porque quando seguimos a Bíblia, estamos a seguir o princípio dos brancos. Quando falamos de Jesus, estaríamos a seguir coisas. Isso são coisas que ultimamente, por exemplo, isso que estou a ler, são coisas feitas por líderes africanos, em que estamos a fazer entender às pessoas que ser cristão e eu ser cristão não estou a ser dito para deixar de seguir a minha cultura. Então, quando falamos a cultura, quando falamos tradição, são princípios diferentes. Onde há cultura, onde há tradição, quando chegamos no componente de tradição, é onde existem invocações. Onde há invocações, porque existem espíritos que são considerados deuses, que devem ser respeitados. E é isso que nós defendemos que não é correto. Nosso Deus que criou os céus e a terra não permite isto. Mas a cultura nossa deve ser defendida. Eu, por ser cristão, não devo defender a cultura da Europa. Não. Devo defender a cultura do meu país. E só ainda para avançar um pouco nesta mesma linha, importa referir que quando falamos palavra, por exemplo, curandeiro não está só em África. Na Europa tem curandeiros, na Ásia tem curandeiro, todo canto do mundo tem curandeiro. Mas um pormenor é que, em algum momento, cria pequena confusão nos africanos, é pensar que, porque é curandeiro, pronto, é meu inimigo, devemos nos insultar. Esse porque segue Deus, então é meu inimigo, devemos nos insultar. Significa que são pessoas que ainda estão numa balança da colonização. O cristão pode brincar com um curandeiro? Brincar em que contexto, em que sentido? Ter uma amizade, partilhar projetos, saírem juntos, passear, etc. Então, se não fazer isso, como vai evangelizar o curandeiro?
Se você está a levar o curandeiro como inimigo, como Satanás, como tudo. Se a nossa missão é levar as pessoas do caminho que a Bíblia diz que é errado para trazer a Deus. Então, se nós colocamos ele na posição de Satanás, não devo me aproximar, não devo falar com ele, como vou chamar essas pessoas para Deus? Não. Por cima, eu devo agir com muito amor por eles. Em algum momento o bispo trouxe aqui uma distinção entre a tradição e cultura. Um cristão pode seguir a tradição africana? Depende muito em que contexto essa tradição está a ser colocada. E eu falei muito que eu defendo muito a nossa cultura moçambicana. Eu, Bispo Pedro, defendo muito a nossa cultura moçambicana. Se ir nas minhas origens, isso refiro ao meu distrito, minha província, muitas das vezes quando lá se fala tradição, refere-se a invocações espirituais. E quando se fala tradição, estamos a falar, quando falamos cultura, estamos a falar de dança, os macuas, capulana, aquilo, isso é a nossa cultura, não tem nada a ver. Então, eu não sigo os meus defuntos. Quando sigo os meus defuntos, estou a seguir a tradição. Mas pode existir alguém que diz que segue os defuntos, assim como o senhor Magosha segue os defuntos. Mas isso não deve colocar Magosha comigo como fôssemos inimigo. Nada. Cada um é livre de escolher o caminho que quer seguir. Desde que cada um saiba as consequências que cada caminho traz. Só isso. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Passo agora para o curandeiro Magosha. Curandeiro, o que é religião? A religião africana existe? Se sim, como é que ela se caracteriza? Eu acho que falar de religião, estamos a falar no modo geral. Só que nós precisamos de perceber, dentro de uma religião existe diversidade de tradições e culturas. Portanto, identificar em África qual é a religião africana, nós vamos acabar séculos a procurar perceber. Isto por quê? Porque nem o próprio Deus, o próprio Jesus que nós estamos hoje a louvar, se a África é o berço da humanidade, é onde tudo se encontrou aqui, se nós quisermos observar com mais profundeza, podemos perceber que tinha alguns sinais de africanidade. Se nós quisermos seguir a lógica do que a história nos diz. Só que o mundo não se vive apenas pela história, o que ela refere. O mundo vive-se pela realidade. Então, nós colocamos o curandeirismo, por exemplo, como a tradição africana. Isso é do modo empírico. Mas curandeirismo não é tradição africana. É apenas um hábito, um costume do povo moçambicano, ou uma forma que o povo moçambicano ou africano encontrou para responder à demanda de alguns problemas que eles iam encarando no desenrolar da vida. E essa prática, quando foi cada vez mais levada a cabo de maneira passiva, de família para família, curando-se entre eles nas suas enfermidades, chegou a certo momento que isso teve um nome. Mas também por causa das guerras, das manifestações, troca, lutas por causa das próprias terras e dos próprios gados, assim como para o domínio que era para de trazer o projeto de prosperidade ou desenvolvimento dos continentes. Assim vem para a África, nasce a confusão de espíritos. Os magais saíam para, digamos, para a vizinha África do Sul na procura de sobrevivência ou fugindo às guerras. Podia morrer. Alguém poderia sair de um outro país, de Quênia, da Tanzânia, ou okay, para vir ajudar aqui, naquele momento das buscas, capturas do tempo da colonização, ou um pouco antes, à procura de sobrevivência, ou por fugir, porque o seu território foi dominado. Podia vir morrer aqui. Por isso, se fores a ver no mundo do curandeirismo, a diversidade de tipos de espíritos. É o mesmo que acontece aqui no Coiso, na Manhissa, onde referiam que havia muitos acidentes. Uma vez eu citei isso, que precisávamos de ter curandeiros de tipos em tipos de locais do nosso país.
Que era para o quê? Porque não sabemos quais são as pessoas que perderam vida naquele local. Se é um Machuabo tem sua tradição, tem sua cultura e tem sua religião. Essa pessoa, além da sua cultura e sua tradição, tem a sua religião que ele escolheu. Porque as religiões são várias. Se morreu ali um Mandau, tem sua cultura, tem sua tradição. Se morreu um Manhambane, tem sua cultura, sua tradição. Digamos se todos foram sepultados ali naquele tempo de guerra. Ok? Outros morrem atropelados e se perdem de qualquer maneira. Para moveres a espiritualidade, evocar, precisas ter conhecimento de ambos lados. É o que acontece na espiritualidade no mundo do curanderismo. Por causa de perca de muitas famílias, alguns moriam pastando gados de um João ou de um Antônio, de um Porocoto, etc. Ok? Foi contratado na família X para aqui e veio pastar gados aqui e perdeu a vida. Nasce ali, a partir desse momento, os Chiquembos chamacares, famosos, que muitos não sabem o que é. Porque morreu, se calhar, era devido aqui nesta casa. Então, a maior parte da espiritualidade dos espíritos, nós temos a parte da sua própria família e nós temos coisas que vêm de fora para vir criar cobranças aqui, cujas essas pessoas prestavam serviços para nós. Então, são dados um lugar nessa casa. Aí, quando é que dão? Consoante a tradição e a cultura dessa família. Então colocam, nós sabemos que em algumas famílias tem casas referidas dos Muconwanas, onde eles passam, cultuam, têm a comunicação com eles. E esse Muconwana, quando falam com eles espiritualmente, se vão com os tabacos, os vinhos, comunicar a eles tudo que nós pedimos, daquilo que nós passamos na nossa casa, tem resultados a tempo e hora. Portanto, aí que chega o momento de se perceber que a maior parte das famílias africanas manifestam espíritos. Ou tem uma, ou duas, ou três pessoas que manifestam espíritos. Isso foi passando de geração para geração. Se escolheram hoje Antônio, Antônio tem filho. Ok? Se Antônio perde a vida, até ainda em vida, por causa da cobiça, eu referi antes que os próprios espíritos, como são anjos celestiais, também perseguem, fazem escolha por causa da estatura de vida daquele primeiro que adiantou à frente a pegar o Magosha e percebeu que o Magosha lhe trata bem. Os outros também querem perseguir, que não tem onde parar. Vão para ali. Ou se não vão para aqui, vão para o filho de Magosha. Meu filho neste momento está na formação. Portanto, tradição africana, não existe tipo, esta é a tal igreja africana. Eu acho que não. Diz que o cristianismo é uma forma psicológica usada pelos colonos para destruir a religião africana. O que acha em torno disso? Eu não acho para destruir. O objetivo primordial para mim, quando observo as ideologias do cristianismo, dependendo do grupo que pratica o cristianismo, existem lá, o princípio, a ideia era sensibilizar os povos para que saibam amar-se entre eles e acabar com as guerras nos territórios do mundo. Ok? Porque quando a gente profere palavras de amor, palavras de paz, palavras de consolo, aí nós fazemos o quê? Nós cessamos o nervosismo. As pessoas sentam para ouvir e ficam lúcidas de que, na verdade, o que estamos a fazer, via força, nós podemos sentar. Podemos criar uma paz, uma tranquilidade. Eu acho que o objetivo primordial foi este. Mas, ao andar do tempo, apareceram grupos de pessoas que vieram distorcer esse objetivo. Okay? E começaram a olhar para o cristianismo como uma fonte de trazer rendimentos. Okay? Assim sendo, tem que haver domínio territorial, tem que haver domínio da cultura, tem que colocar embaixo tudo aquilo que a pessoa nasceu e cresceu acreditando, para que ele possa receber uma nova massa cinzenta no seio dele e se tornar uma nova pessoa, para não ter espaço, ficar cega mentalmente e ficar apenas a beber coisas novas. Obrigado, Magosha. Passo agora para o Bispo Rui Pedro. Bispo, comentário em torno dos pontos levantados e também respondendo à seguinte questão, uma parte das novas tendências cristãs refere que a religião africana é o curanderismo. E o curanderismo é abominável. O que entende, Bispo, em torno dessa posição? Respondo aqui, e não só.
respondo também a todos aqueles que acreditam que ser cristão, seguir o movimento cristianismo, coisas assim, é seguir os brancos e estamos a seguir o princípio dos brancos. Isso requer que possam examinar mais para entender certos princípios, ler muito para que ninguém vos atrapalhe. Por mais bem interessadas que esteja as defensoras deste tipo de raciocínio, os que falam esse tipo de coisa, ele não é de todo correto, beira numa miopia histórica, já que tal argumento parte da ideia de ser cristianismo em solo africano, sobretudo da colonização. Significa quando houveram colonizações, os cristãos tiveram na palavra-chave para transmitir a palavra amor para qualquer povo. Nós, significa que o cristão tem que se orgulhar. Se há paz hoje, nós que trouxemos. Nós que carregamos a paz para colocar em qualquer sítio, onde for, fomos dados essa autoridade. Argumento, este é insustentável. Quem pensa que só nós existimos quando no tempo de colonização é insustentável, não existe, esqueçam isso. Sobretudo ao nível histórico, pois o cristianismo no solo africano anteriormente aos processos da colonização. Antes de chegar o tempo da colonização, a palavra de Deus nos outros países já se falava. Mas pode ser que na altura, no nosso país, era antes. Então é importante que não nos coloquemos, porque muitas das vezes, para as pessoas que acreditam desta maneira, por exemplo, se aparecer no nosso país missionários que vêm do Ocidente, eles ficam como se foram eles que têm Deus para nós. Então, não é correto pensar assim. Nós, desde a antiguidade, já defendíamos a verdade, já defendíamos o amor, já fazíamos de tudo para transmitir esse amor ao próximo. Então, associar os cristãos ao curandeirismo, isso seria uma ingenuidade no conhecimento. Para quem entende melhor essas questões todas. Nós, como cristãos, nunca defendemos obediência aos espíritos dos antepassados. Isso está no Samuel, 1 Samuel, isto só para clarificar isso que eu vou ler aqui. No 1 Samuel 28, versículo 3 a 19, para vocês que têm tempo para ler esses todos os livros, este capítulo relata a história de Saul, consultando o Mendu de Idore para evocar o espírito do profeta Samuel. No ato expressamente proibida na Bíblia, Deus proibiu. O que faz hoje, o Magosha tem a autoridade espiritual de encarnar espírito de qualquer familiar, caso eles peçam isso. Biblicamente nós estamos proibidos de fazer isso. Mas é importante entender que o facto de sermos proibidos, não temos autorização nenhuma de faltar respeito ao Magosha, por escolher fazer esse trabalho. Mas sim, podemos sensibilizar o Magosha e ensinar o Magosha, porque como Deus não aceita este caminho, o correto é seguir o caminho de Deus. Por que eu falei isto aqui? Por que li muito mais esse versículo? Para ir a uma ideia naquilo que fez Pai Massango quando rendeu com o vestuário do Magosha, no início, se for a ver. Magosha, a Sônia, a secretária da Metramo, não sei se ainda continua ela, tanto Magosha, tanto aquela senhora, eles trouxeram uma nova etapa da modernização dos curandeiros. A maneira de vestir, a maneira como tomar-se banho mesmo, como estar limpo, porque na época antiga estávamos acostumados que o curandeiro é aquele apenas que toma banho uma vez por semana. E a maioria dos curandeiros vestia roupas de mulher, coisas assim. Então, quando aparecem curandeiros com uma maneira que não estamos habituados, na nossa consciência acreditamos que esse não é curandeiro. O que define um curandeiro não é o vestuário. O que define um curandeiro é os espíritos que trabalham com ele. Então, isso tudo, importa os cristãos entender que
quando falamos do curandeiro, estamos a entrar numa ala espiritual, que muitas das vezes não é entendida pela carne. Requer que você tenha domínio espiritual. Em outras palavras, se eu, Bispo Pedro, espiritualmente não estar preparado para os espíritos que uma gocha invoca, eu não devo faltar respeito de qualquer maneira uma gocha. Porque aqueles espíritos podem se retaliar contra mim. Os espíritos. Exatamente, o mundo espiritual não brinca com ninguém. Só por Do mesmo modo. só por uma gosta ficar zangado comigo, é motivo dos espíritos deles me perseguir. Tudo que deixa eles zangados, os espíritos se preocupam. Do mesmo modo, eu, Bispo Pedro, se eu estar preocupado espiritualmente, eu terei que receber revelação da parte de Deus para me consolar. O que está a acontecer? O mundo espiritual opera assim. É por isso que eu, Bispo Pedro, não devo vir aqui, por exemplo, dizer o teólogo Albino é aquilo, dar muitos nomes teólogo Albino. E eu sabendo que espiritualmente não estou no nível de combater a ele, porque posso ter consequências drásticas. Há homens que estão a sofrer, sendo homens de Deus, porque eles falam as coisas só por falar, sem conhecimento genuíno da área espiritual. E quando você na área espiritual só fala por falar, faz por fazer, você sofre consequências que não vai conseguir criar barreira. Do mesmo modo, até no passado, uma gosta quando me mandou uma senhora para vir debater comigo aqui nessa nossa televisão, falou certas coisas que ela não devia. Hoje, se chamarmos ela a debater comigo, não vai aceitar. O mundo espiritual não brinca com ninguém. Você entra na área espiritual quando entende da coisa. Quando não entende da coisa, então não entra, porque lá vai ter consequências e não vai conseguir cooperar. Se, por exemplo, Pai Massango decidir que eu preciso desfamar o Magosha, porque ele é curandeiro, eu não quero saber dele, eu quero fazer isto. Faça isso preparado, porque pode se dar mal. Muita gente despreza os espíritos que estão aqui, que o Saúl foi consultar. A verdade é que, biblicamente, os espíritos invocados por curandeiro têm poder. Não é para brincadeira. Então, não é só pensar que eu, porque falei em nome de Deus, porque falei aquilo, entendeu, brinque com curandeiros. Vão te resolver em fração segundo. Antes que você entre na batalha, procura entender o nível espiritual que você se encontra. Então, aquilo que o irmão Felipe fez em direto, pode ter consequências daquilo? Desafiar em direto os curandeiros? Não acompanhei. Não acompanhou? Sim. Desafiou os curandeiros em direto, esteve aqui com uma gocha, disse que eu sou forte. A palavra de Deus é poderosa, eu posso destruir curandeiros. E o senhor Magosta não esteve no debate? Acredito. Esteve. Se, por exemplo, eu aqui falar que o Magosta não me faz nada aquilo, mas aquilo, se o Magosta me desafiar, é símbolo que os espíritos lhe disseram que esse não vai te fazer nada. Tá bom? O mundo espiritual atua assim. E eu entendo a área espiritual. Se eu falar toda ofensa agora ao Magosta, espiritualmente ele vai perceber que esse senhor não é para brincar com ele. Vai ficar calmo. Vai ficar, parece que não está a ouvir. Mas se espiritualmente ele acusar no corpo dele que este não é nada, é fraco, vai lhe ofender, vai falar... Os espíritos lhe dão toda a informação. Tem cuidado com isso aqui. Tem que recuar. Não, avança. O que eu estou a falar, ele vai confirmar. O mundo espiritual atua assim. Se, por exemplo, uma goja estiver para viajar, isso, se, por exemplo, uma goja vai para Gaza, hoje, ele pode receber aviso, lá onde vai ter acidente. Esse pode ter aviso. Mas ele pode dizer, tudo bem, eu Edir, porque aqui está urgente. Há de acontecer qualquer acidente para demonstrar que te avisamos. Então, se eu, Bispo Pedro, fazer isto, ou um outro homem de Deus fazer isso, se uma gocha levantar, desafiar este homem, é porque espiritualmente este homem não é nada. Ainda não há nada nele. Todo homem de Deus, curandeiro, respeita e vai respeitar para sempre. Todo homem de Deus respeita o curandeiro? Não. Referia, todo homem de Deus respeita o curandeiro na área dele, sim. Nenhum homem de Deus verdadeiro vai faltar respeito ao curandeiro. Não fomos ensinados isto. Mas todo curandeiro, onde ele estiver, só por você chegar na casinha de uma gocha, fazer consulta, mencionar meu nome, sem que ele me conheça, ele logo vai saber que este homem é de Deus. Vai parar, não vai avançar. Os espíritos vão lhe dar essa informação. É que no mundo espiritual não há segredo. Obrigado. O mundo espiritual é muito forte. Obrigado, Bispo. Passo agora para o curandeiro Magosha. Curandeiro,
perceber a religião africana como magia negra e superstição tem sido o motor das novas tendências evangélicas cristãs. O que pensa em torno disso? Se formos a fazer uma análise, os que chamam o curandeirismo, por exemplo, como curandeirismo, magia negra, como religião africana, aí tem um segredo por detrás, ou tem um objetivo obscuro por detrás, cujo objetivo é de fazer com que procure-se trazer as palavras mais caricatas possível para espezinhar o máximo aquilo que um curandeiro pode fazer. Por isso que acabam associando os que trabalham com magia negra e o curandeiro, assim como os que trabalham com feitiçaria e os curandeiros. Por quê? Aqui nós temos 3 dimensões espirituais, onde até na magia negra eu não vou salientar muito, mas vou colocar na parte dos feiticeiros e na parte dos curandeiros. Eu tenho dito todas as vezes que um feiticeiro, um curandeiro pode ser também feiticeiro. Assim como um apóstolo, um diácono, um profeta, pode ser também um feiticeiro assentado num outro ramo onde ele esconde a sua feitiçaria. Assim como qualquer um, não importa quem é, pode ser feiticeiro. Então, a ideia de trazer isso como religião, como tradição, é de procurar os exemplos mais offs, os exemplos mais fracassados para fazer carregar o curandeirismo, para que as pessoas possam olhar para isso como uma atividade abominável no seio da sociedade, cujo, quando se começou a ter esse projeto, é ao mesmo tempo que também começou-se a criar o projeto de evangelização financeira, ok? Porque sabia-se na altura, se a tua machamba não prospera, então se tu vais ter com um curandeiro conhece uma raiz que vai colocar naquela tua machamba, e a machamba a terra daquela machamba vai ficar fértil, vai produzir muito. Você quer ir pescar, vai falar com um curandeiro vai te dar apenas uma raiz. Você vai colocar na tua rede, vai amarrar. Se colocares na água, você vai ser com quantidades e quantidades de peixe. Portanto, a ideia de trazer isso como algo abominável é esconder a parte boa que esse curandeiro consegue fazer e procurar as partes más, trazer para o povo numa forma de humilhar, ridicularizar, menosprezar aquilo que o curandeiro consegue fazer. Então, qual é a forma que usou-se aqui? Eu tenho dito muitas vezes que até essa placa de TV que nós estamos a ter foi um objetivo das pessoas que trouxeram o cristianismo já na fase evoluída, um cristianismo capitalista, que tem o objetivo de pisar todos aqueles que podem fazer os outros prosperarem com o seu conhecimento nato e com a sua tradição, assim como com a sua cultura. Então nós vamos vender essa nossa forma de pregação e nós vamos espezinhar aquilo que eles estão habituados para que nós possamos ganhar espaço. Então trouxeram as TVs, primeiro as rádios, para poder propagar as informações sobre até os próprios dízimos, as próprias ofertas, os próprios propósitos foram mostrados ali, as pessoas a exibirem propósitos. Em algum momento o povo, como não sabe em casa que eu posso acordar, combinar consigo, você como meu pastor, que eu vou aparecer na igreja, estou a oferecer um carro, enquanto nós sabemos que nós combinamos aqui, está aqui um carro, é porque eu ganhei um emprego, ganhei esses... Muitos que fazem isso nas igrejas estão a morrer com fome. Não tem nada, nem aquilo que ele está a dizer que está a oferecer. Foi emprestado aqui para mostrar ali para o povo poder ter. No princípio, agora tem pessoas que até conseguem ter com outras vias, não com via a esse cristianismo que é tão produtivo, como se chama um cristianismo de prosperidade atualmente. Então, aí começa-se a atacar todos aqueles que têm uma forma tradicional de fazer com que os propósitos do povo possam correr e atingir os resultados. Propaganda toda hora nas TVs, propaganda toda hora nas rádios, até adquiriu-se uma nova forma de fazer pregações nos cemitérios. Se fores a perceber, nos velórios, há certas igrejas, quando chegam lá, no meio da pregação, para enterrar um cadáver que precisa descansar, tem que dizer, porque a sua família, que é curandeiro, entra onde nisso? Então, que tipo de pregação? Os líderes já estão a pregar no já estão no a pregar no cemitério para pisar aquilo que é a tradição da família. Podes apanhar famílias com hábitos de que eu, quando morrer, façam isto, façam isto, façam isto.
E as pessoas começam a dizer, família, se você fazer isso, porque você é diabólico, mano, há corpos que você não vai carregar de casa dele para o hospital se não fazer aquilo que ele disse. Porque ele, quando falou isso em vida, ele sabe o que foi procurar, ele sabe o que confia. Por exemplo, um entacule de qualquer maneira não vai me carregar se eu não querer. Eu é que vou deixar os pines. Quando eu for embora, façam isto, para que possam levar o meu corpo e ir sepultar. Portanto, nós temos que prestar atenção. Eu quero alertar mais uma vez ao povo moçambicano que eu não tenho problemas com o cristianismo. Eu me considero um cristão. Gosto. Sim, eu me considero um cristão. É possível ser cristão, curandeiro ao mesmo Por tempo? que não? Para mim não tem problema, desde o momento que eu, no meu curandeirismo, não faça algo para prejudicar pessoas. O meu foco no curandeirismo não é prejudicar pessoas. Okay? Até pode existir a minha crença da minha família, pode ir um bocadinho contra a Bíblia, mas o facto de eu ser cristão é eu acreditar na palavra de paz, é acreditar na palavra de avivamento, acreditar na palavra de fortalecer e nunca proferir palavras que possam fazer com que outra pessoa sinta-se ridicularizada ou então fazer com que essa pessoa criar palavras que possam, digamos, insultos diretos, como eu vi aqui, ok? A sair da boca de um é o que? É pastor, aquele é o quê? Apóstolo. Palavras de insulto direto mesmo, nomes de insultos, sem vergonha. Isso da minha boca, eu sendo curandeiro, não posso fazer isso. Mas se eu decidir amanhã levantar e ir para uma igreja católica onde a minha família toda cresceu lá, vão me receber numa boa, vou rezar e de voltar para casa, ponto final. E se eu quiser um pastor para fazer uma oração para mim, vou chamar um pastor, vai fazer a oração para mim. Por quê? O facto de eu estar no caminho onde os meus defuntos escolheram-me para eu ficar e as minhas coisas andarem bem, então, não pode isso criar nervo para uma outra pessoa. Para uma pessoa que se diz que é homem da passividade, homem da unidade, o que é que tem que fazer? Tem que vir falar comigo, orar para mim, ok? E ainda deixar sempre a mensagem de que um dia, que tal você experimentar novas coisas, ok? Porque, olha, a mente do homem muda, funciona como mutante. Ele muda todos os dias. E atenção para uma pessoa que já é um curandeiro maduro, como eu, por exemplo. Uma pessoa que já está já vive do curandeirismo, everyday, tem até a capacidade de travar a parte espiritual. Por aqui, parte espiritual. Eu não manifesto mais. Pode fazer. Já tem os pins todos para fazer isso. Pode fazer todo Pode o trabalho. fazer. Só para olhar assim. Pode fazer. Só por... Pode fazer. A pessoa já está madura. Olha, o que custa muito no curandeirismo é a pessoa aceitar. Ok? Mas se você aceita, você já tem o poder de escolher como você quer viver. Se você quer continuar a exercer as suas atividades no curandeirismo, exerce. Mas não corre, não é se formar amanhã e depois ir correr, vão te bater. Forme-se, cumpre, atinja um estatuto considerável e tenha conhecimento a partir. Porque a verdade, o que é que vai acalmar? É tua coordenação, comunicação com os seus ancestrais. Como consegue auxiliar a parte do cristianismo e a parte do curandeirismo? Afirmou que é cristão e curandeiro. Como, para mim, por exemplo, se eu um dia decidir me tornar cristão como eu desejo ser um dia, né? É só levantar e ir à igreja ouvir a palavra. Sim. É muito simples. É simples isso. Olha, o mundo não está-se a viver consoante a Bíblia, mas nós precisamos da palavra que está lá escrita. Se nós formos a fazer uma análise, podemos perceber que a Bíblia ainda pode precisar de mais coisas. Podemos ainda ter o 4º Testamento, 5º Testamento, 10º Testamento, sabe por quê? Por quê? Por causa de uma só coisa. O mundo, na medida em que ele vai evoluindo poucos aos poucos, novas atitudes, novos hábitos, novos costumes também vão evoluindo. Há certas coisas que eu acho, há certas formas de vivências dos nossos povos que em algum momento não estão englobados. Só para fechar, me lembro de ter feito um programa com uma Gosta e disse que ia escrever uma Bíblia
para os Não, curandeiros? não, Bíblia, não, Bíblia. não transmite informação errada. É um Bíblia manual. não. Eu vou escrever um manual Sim, que possa ser um código, que possa guiar. Um manual que é um histórico meu, primeiro. Obrigado É um pela histórico correção. meu, mas pode dar uma guia. Eu acredito que tem muita gente dentro do curandeirismo que tem medo de se fazer sentir por causa de certas palavras que ouvem por lado de certos pastores, esquecendo que esses alguns pastores, a maior parte deles, são os nossos filhos. Porque a Bíblia não é a Bíblia que te retém. É a pessoa que escolhe reter a você. Obrigado, Magosha. Passo agora para o Bispo. Bispo, comentários em torno dos pontos levantados pelo Magosha, também respondendo à seguinte questão, perceber a religião africana como magia negra e superstição tem sido o motor das novas tendências evangélicas cristãs. Bispo. Muito bem. Isaías 8, versículo 19. Quando vós disserem que consulteis os iluminetes ou os adivinhos que cheiram ou murmuram, responde, não consultará o povo de Deus. Todo o povo de Deus não deve se alinhar nem aos iluminetes, nem àqueles que trabalham com espíritos dos antepassados ou de qualquer outro animal para saber dos vossos problemas. Nosso Deus que criou os céus e a terra, para quem decidir seguir a Ele, não pode fazer isto. Importa referir alguns pontos importantes que o Sr. Magosha estava a falar. Ele dizia o seguinte: eu acredito em Deus, já é um passo bom. Mas eu reconheço, ele a falar isto, eu reconheço que há coisas que posso estar a fazer e que não vai ao encontro. Muito bom, foi muito inteligente em falar isto. Então, o que importa referir nós como cristão aqui? Importa referir nós como cristão que ao pregar a palavra de Deus não nos diz que devemos estar a ofender pessoas, aqueles que ainda não aceitaram a palavra. Não só. Os cristãos devem estar preparados para lidar com novos acontecimentos. O que significa? Seja para os curandeiros ou um outro ramo que não defende a palavra de Deus, vão vir com novas versões, novas maneiras de agir, com o objetivo de defender a área deles. E o cristão sempre deve estar em altura de mostrar o que é certo, o que não é certo. Para nós, dizer que o curandeiro pode ser cristão, ir à igreja e voltar a fazer o seu mesmo trabalho, não, ele ainda não aceitou a Deus conforme a Bíblia recomenda. Mas ele quer, só que ainda não teve algumas decisões mais decisivas que ele tem que tomar. Importa referir ainda que nesta caminhada existem pessoas que um líder não precisa falar mal deles, mas orar para eles. E eu recebo pessoas que me procuram saber, tenho minha prima, tenho minha irmã, tenho minha conhecida que é curandeiro. E eu sempre digo, pode se saudar, não há problemas. Mas deve entender que o caminho que ele segue e o caminho que você segue não é o mesmo. Então, existem coisas que vocês devem fazer que tem que haver limite. Assim como os curandeiros sabem que há coisas que eu posso fazer como homem de Deus, se eles verem que no mundo que eles estão a seguir não vai ao encontro daquilo que eu estou a fazer, não vão aceitar. Mas que isso não deve ser um motivo de guerra. Pai Massango, os cristãos, nossos irmãos moçambicanos, devem perceber que onde nasceu Jesus Cristo tem curandeiro. Jesus, antes de vir para a terra, já havia curandeiros. Curandeiros enfrentaram com Moisés na casa do faraó. Mas em nenhum momento Moisés entrou em pancadaria com ninguém. Apenas ficou concentrado em pregar o que a palavra de Deus diz. E aquele que é curandeiro, que se entrou na linha de desafiar a Deus, sozinho recebe resposta. O que quero falar isto na prática? Nenhum curandeiro vai querer desafiar a Deus. Mas sim, um curandeiro pode desafiar um homem igual, dependendo de como esse homem se comportar. Então, nós como cristãos, continuaremos a defender. Dizer que a Bíblia é sagrada, um outro ponto também, a Bíblia Sagrada, ela
precisa ser acrescentada, e eu já avisei de outras vezes uma gosta que tem que ter muito cuidado a erros que comete graves, que não deve cometer. Então, a Bíblia não precisa de Quarto Testamento, Quinto, Décimo, a segundo... única coisa que... Mas vai sair. Vai ser... Vai sair o Quarto Testamento. Posso falar? Fica à vontade. Só estava a responder o irmão. A única coisa que o Magosha deveria ter falado é que ele pretende tirar o livro para os alunos dele, que ele forma na área de curandeirismo. Então, dizer que a Bíblia precisa ser retificada, isso é considerado como falta de respeito ao próprio Deus. Então, são erros que espiritualmente, para o bem dele, como Magosha, não deve cometer. Tudo que envolve a Deus, ser humano tem que ter cuidado e exagerar. Porque há coisas que Deus não a tolera. O que Magosha está a falar, muita gente no passado falaram. Tantos outros falaram que a Bíblia é aquilo, mantém-se a mesma. Vários movimentos a nível mundial tentaram barrar a Bíblia. Que essa Bíblia que temos acesso dela hoje não conhecêssemos. Mas temos ela. Significa que todo o plano de Deus, mesmo que os homens se levantem contra ela, Deus não permite. Então, o Magosha é curandeiro, eu reconheço que ele é curandeiro espiritualmente. Então, há coisas que têm a ver com a palavra de Deus que não conhece, mas com o tempo vai conhecendo. E não só eu, Bispo Pedro, tantos outros homens de Deus, queremos que você deixe curandeirismo. Os homens como você, bonito, veste bem, está no curandeirismo, é um pouco ferramentado. Não soa bem, mas nós continuaremos a orar por si para que um dia deixe, possa viver numa verdadeira paz, porque hoje o Magosha não tem a verdadeira paz. Tem uma verdadeira paz na expressão da palavra dele, mas quando entrarmos no mundo espiritual, regras que ele é obrigado a obedecer são muito grandes. Então, no mundo espiritual existe a verdadeira paz. E eu tenho, por exemplo, na igreja, algumas pessoas que eram curandeiros deixaram, mas não foi por meio de guerra, nem de ofensa. Mas as pessoas chegaram a um tempo determinado que perceberam que sim, era importante seguir a Deus. Do mesmo modo, palavra forte que Magosha também falou, que pode chegar um dia e eu decidir que não, agora quero seguir a Deus. É verdade. Mas isso para acontecer não precisa que nenhum líder possa ofender ou insultar os curandeiros. Mas que temos a missão de continuar a orar para a libertação deles. Para que eles possam sair de um caminho para o caminho de Deus. Só isso. Bispo, algumas igrejas que fazem deposições de flores se apoiam no facto de Maria ou da Maria Madalena e outras mulheres têm ido ao túmulo de Jesus ao terceiro dia. O que é que tem a dizer acerca deste assunto? Ir depositar flores no sítio que vocês enterraram vosso irmão, vosso pai, vossa mãe. Qual é o erro? A pessoa errou o quê? Ir na campa para conservar aquela cova, limpar para aquilo se manter conservado. A pessoa falhou o quê? Mas chegar ali e lançar algumas palavras... Há uma coisa agora que vou retificar. A única coisa que a Bíblia aconselha às pessoas é não ir na campa. Por exemplo, das outras vezes que eu estive lá, vi pessoas a chorar. Como estivesse lá a ir pedir socorro àquela pessoa que está a descansar. A Bíblia diz que a única pessoa que deve ser pedido socorro quando as coisas estão difíceis é Jesus. É Deus por meio de Jesus Cristo. Então, se a pessoa quer fazer limpeza na campa, quer colocar mármore, qualquer coisa quer fazer em memória, ou por exemplo, decidiram as pessoas reunirem em casa, em recordação da pessoa que perderam porque existe alguma coisa que querem falar, ou alguns ensinamentos querem falar para manter a família intacta para o bom. Onde está o erro? Nenhum. Mas há igrejas que procuram destruir até aquilo que não devem destruir. E eu isso sempre estou contra. O ser humano não deve ser enterrado como cão. Não, isso eu nunca devia apoiar. Deve haver respeito para os nossos irmãos que perdem a vida. Não só porque morreu, então leva aquilo. Não. Isso aí biblicamente não existe. Mesmo se irmos onde Jesus Cristo cresceu, o respeito lá é maior. Muito maior. Como nós aqui respeitamos quando estamos a passar perto de um sítio onde os nossos irmãos foram enterrados, como em Jerusalém, na terra do próprio Deus, que decretou que essa terra é minha,
como se respeita no sítio onde os mortos são enterrados é diferente. O respeito pelos sítios onde são enterrados os nossos irmãos deve merecer um grande respeito. Não só alguma coisa também que havia saído, que não estou a me recordar agora. Sim, já me recordei. Quando Magosha disse que há pessoas que para serem enterradas devem ser seguidas a orientação deles. É verdade. A orientação de? Daquele que morreu. É possível seguir a orientação de alguém que já se foi? Vou explicar. Sim. A pessoa antes de morrer falou algumas palavras que eu quando morrer deve ser isto. Dependendo o caminho que a pessoa estava a seguir, é importante que se siga aquilo, para que não provoque retaliações espirituais. Se vocês sabem que a nossa prima, ela é curandeira, e vocês são cristãos, e ela como curandeira deixou a recomendação dela, vocês estão indo contra a recomendação dela. Por quê? Se ela não estava no vosso caminho. Não obrigue os mortos a aceitar o vosso caminho. A pessoa tem que aceitar a Deus enquanto está vivo. É a mesma coisa que estava a falar aqui Magosha há pouco tempo, que os pastores que estão nos cemitérios para pregar para mim não é problema, mas qual é a intenção, qual é o foco dessa palavra? Porque no cemitério entra todos em tipo de pessoas que invocam os princípios diferentes. Então não pode obrigar para você pregar no enterro de curandeiro que eles não querem. Ou começar a falar palavras ofensivas, porque aquele que não aceita Jesus vai para aquilo, enquanto a pessoa já morreu e ele era curandeiro. Não, deve-se respeitar princípios. O que importa, seja para aqueles que aceitam Jesus, aqueles que não aceitam Jesus, cada um tem a obrigação de respeitar o caminho que qualquer um segue. Não deve haver ofensa para o outro, não aceitar o caminho do outro. Não. Nem os curandeiros têm o direito, baseando nos espíritos deles, para faltar respeito a um cristão que não aceita o caminho deles. Não. Mas devemos recordar que cada um vai trazer inovação para pregar o seu caminho. E isso não deve servir de ofensa. Obrigado, Bispo. Passo agora para o curandeiro. Curandeiro, é comum no seio da nossa sociedade ouvirmos que morreu, já não há necessidade de nós irmos às campas, porque ao chegarmos lá podemos querer se comunicar com aquela pessoa, querer fazer pedidos. Como é que olha para isso? Será que o curandeirismo recomenda as pessoas irem nas campas, orarem, pisar para a vida mudar? Nós, como curandeiros, aconselhamos as famílias a viver dentro dos hábitos e costumes das suas famílias. Porque toda aquela família tem seu hábito e tem seu costume. Portanto, se é o seu ente querido que perdeu a vida, então você já sabe quais são os hábitos e costumes. Que não apareça alguém que venha vos fazer desviar e vocês se desviar. Se desviarem vocês, é porque vocês querem se desviar. Mas, muitas das vezes, isso traz um resultado. Há certas pessoas que deixam de visitar campas dos seus parentes por conta de uma certa religião que alguns membros já estão a fazer parte daquela religião e já proíbe aquilo que são os hábitos e costumes da família. Essa família é que sofre as consequências. Aquele que o mandou não cumprir aquilo que é as normas, os hábitos e costumes da família, não sabe nada e nem faz parte desta família. Portanto, ele não recebe nenhum choque. Você que está a ignorar aquilo que é seu por causa de ter ouvido alguém a te dar uma direção na sua vida, sem procurar, eu acho que na minha ótica, na minha forma de pensar, é uma gocha. Se nós queremos seguir a palavra, né? Porque todos nós, quando falo de nós, estou a falar de cá, em Moçambique, em primeiro lugar, que é para nós centralizarmos os nossos ideais. Se você é da família Matus, nasceu na família Matus, dentro da família Matus tem princípios, tem normas, tem micódias lá dentro da família. E se tem essas coisas, você crescerá a andar naquele passo.
E se você um dia crescer e querer escolher uma nova vivência, você não é proibido, ninguém vai te proibir para isso. Mas fique a saber que haverá consequências que irão te obrigar a vir já sentar aqui. Não importa se você é pastor, é o quê? Mas haverá assuntos que irão te obrigar a vir sentar aqui. E se nós chegarmos à dimensão, digamos, das religiões, todas que estão a aparecer, para mim são bem-vindas. Porque de uma e outra parte ajudam com alguma coisa. Ok? Mas de uma outra parte destroem com muitas coisas. Então nós temos que olhar para aqueles que ajudam e dar a mão, exaltar para aquilo que estão a fazer. Portanto, quando você aceita dar espaço de deixar o que é seu e sofre as consequências, automaticamente você terá que vir. E olha que a sua família vai te receber de mãos abertas, vai te colocar nos rituais que você deveria fazer para que as tuas coisas possam correr bem. Eu tenho rebatido incansavelmente nas minhas reportagens de que, para mim, um pastor que cumpre com as suas normas, com as tradições da sua família ou com as práticas da sua família e segue a palavra de Deus, ok? Ele segue a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus, mas aquilo que o chama dentro da sua família, ele está lá para cumprir, para dar seu apoio, para dar seu aval, por mais que não pratique já em casa dele, mas aqui na casa da família ele está para exaltar, para dar a mão, para assistir. Esse se tornará um pastor super abençoado, um profeta super abençoado. Porque os teus parentes são os teus primeiros, é o teu primeiro Deus, é a tua primeira igreja. Porque tu não podes chegar até onde tu pretendes se você não obedece à tua origem, à tua base, à tua sede, onde toda a tua história começa. Portanto, nós verificamos, eu tenho alertado as pessoas que a maior parte desses pastorinhos, esses profetinhas que têm essas igrejas em massa, que basta discutir com o seu pastor, hoje abre igreja, amanhã basta discutir com a namorada que era profetisa, está a abrir uma pequena igreja e depois correm todos. Vão para onde? Vão para a Nigéria, ou vão para Zimbábue, ou vão para Malawi. Até Malawi não é lá muito. Tanzânia, Zimbábue e Nigéria. O que lá vão fazer? Lá vão encontrar o nível de maturidade daquele povo da Nigéria. São africanos com uma dimensão, com uma visibilidade muito forte na parte religiosa. Eles usam bem a Bíblia, mas também seguram a sua parte tradicional. Eles mantêm como base, como suporte número 1, a sua parte tradicional. Não importa se a pessoa na família tem isto, tem um curandeiro, tem o quê. Eles não têm problemas com isso. Eu tenho muitos amigos curandeiros nigerianos que têm grandes igrejas, que conversam comigo quase todo santo dia. Tenho amigos curandeiros super famosos na Nigéria, que todos os dias vão para grandes igrejas na Nigéria e são recebidos sem ouvirem nenhuma palavra ofensiva contra aquilo que eles fazem. Então, aqui em Moçambique? Experimentar ir numa igreja, um curandeiro. Se 2 pessoas naquela igreja descobrirem que você é curandeiro, a pregação do dia muda, toma novo título. Então, aqui em Moçambique, quando os curandeiros vão às igrejas, a pregação daquele a agenda do pastor muda. Muda automaticamente. Basta sair ir aproximar ali. Dizer, pastor, está aqui um... Mas isso já aconteceu com uma Já aconteceu várias vezes. E recordo-me que houve um tempo que eu até deixei ficar num dos seus programas de que eu passarei a ir às igrejas para perceber como me recebem. Mas eu não sei se é felizmente ou infelizmente, a minha imagem, a minha popularidade no curandeirismo cresceu demais, que já será invejável, não terá como não falarem de mim se eu chegar. Mas eu gostaria de eu ir para a igreja, ser recebido discretamente, sentar numa boa, fazer a oração consoante a agenda. Ouvir a palavra de Deus. Exatamente. E não chegar lá e ouvir que não, os curandeiros vão ao inferno. É isso que não quero ouvir. É porque isso aí não há nenhum versículo que ele está a ler para basear nisso. Esse versículo que ele foi procurar é um versículo dele que desarrascou porque encontrou uma pessoa. Por isso que curandeiros de Moçambique são, aliás, profetas de Moçambique, apóstolos, muitos deles são fracos espiritualmente. Mas Magosha já participou na nossa igreja. A agenda mudou? Por acaso, eu não sei se foi respeito porque é Magosha, né? Não sei, porque você conhece Magosha e tem muito papo com Magosha e sabe que Magosha de verdade acredita
na existência de Todo-Poderoso. Talvez não mudou por causa disso, mas eu já estive em muitas. Estou a falar cemitério não há muito tempo, não. Agora mesmo. Eu, por exemplo, para ir ao cemitério, às vezes, para o discurso não mudar, tenho que pôr um capucho. Se esconder. Sim. Senão o discurso muda e baralha tudo. O morto não vai em paz porque existe pessoa que viu uma gocha. Não pode ser assim. Então, Moçambique, se nós queremos crescer, Mas nós podemos fazer um sensibilizar- teste. Podemos fazer um teste. Yeah. Um domingo. Sim. Podemos fazer um teste. Irmos até uma igreja. Quando estamos a filmar. Para ver se o culto... Aí não vão fazer. Aí não vão fazer porque vão ficar, vão despertar e perceber. Por exemplo, comigo, isso, assim que estão a ver, todo pastor, todo profeta, fica ligado a este teu programa aqui. Já sabem que aquele ali é magocha. E se é magocha, não vale a pena nós fazermos, porque sabem qual é o meu objetivo. Meu objetivo não é guerrilhar contra os pastores ou profetas. Meu objetivo é fazer as pessoas perceberem que cada um tem seu nome e sua cadeira para sentar. Não pode sentar você sozinho em 2, 3, 4, 5, 6 cadeiras. Ou não pode sentar numa cadeira 4, 5 pessoas. Obrigado, Magosta. Vamos ler alguns comentários na nossa página do Facebook. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo e também através da Star Times. E obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Frei Josia Show. Nosso muito obrigado. Temos aqui o comentário do Nelson Banz. O bispo é pesado. Temos aqui um outro comentário do Lili, que diz: hoje estou a aprender muito. Temos aqui o comentário do Zeca, que diz o seguinte: esse bispo é verdadeiro mensageiro. Temos aqui o comentário do Mabinza Timan, diz o seguinte: meu respeito ao bispo Rui Pedro, devia ser presidente da CNE. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é do Mário Luiz. Muito obrigado aos painelistas de hoje. São dotados de muito conhecimento e princípios humorísticos. Obrigado. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é do Ibrahim Bim, que está conectado ao nosso programa de hoje. Muito obrigado. Bispo, há aqui uma outra questão. O cristianismo, principalmente ou precisamente as novas igrejas protestantes, dão valor à questão do exorcismo, expulsar demônios, até ressuscita-se mortos. E às vezes se diz que essas tendências constituem o curanderismo cristianizado. O que é que pensa, bispo, em torno disso? Muito bem. Mas antes queria agradecer Pai Massango por ter recebido o Sr. Magocha na sua igreja. É triste quando as pessoas não recebem os curandeiros. Como eles vão aprender? É a mesma coisa vi aqui quando se faltou respeito àqueles, como se chama, quando uma menina como quer ficar o homem ou o homem quer ficar menina. Essas pessoas têm que ser tratadas com carinho. O homem de Deus não é ele juiz para mudar as pessoas. O Espírito de Deus que muda a pessoa. O importante é nós deixarmos a verdade. E essa verdade, ela sozinha, encabeçada pelo Espírito Santo, que é o poder de Deus, vai mudar a pessoa. Mas o que estava a falar o Sr. Magocha é verdade. Mas isso acontece, bispo? Não só na questão de curandeirismo. Há pessoas que podem ir na igreja com vestiu só calça e o pastor começar a ofender. A pessoa que nem ainda se converteu só está a ir apreciar o culto. Está a ir ver. Então, o que bispo, eu quero sem querer interromper, bispo, só para dar continuidade ao seu filho de pensamento, tenho recebido também no programa mulheres trans, neste caso é um homem que nasceu homem e se identifica como mulher, mulher trans, e também a reclamar, bispo, porque nós quando entramos na igreja, a pregação muda. O que estaria por detrás disso, bispo? O nível de conhecimento é reduzido. Se você sair daqui para a Inglaterra, eu tenho amigos lá, por exemplo, no Brasil tenho amigos lá,
os líderes que pregam a palavra de Deus ficam mais felizes quando virem essas pessoas, porque naquele dia eles têm privilégio de dar um ensinamento não direcionado àquelas pessoas, mas que a pessoa vai ter mais sede de vir amanhã aprender. Na medida que o ensinamento entra no organismo da pessoa, o Espírito Santo começa a trabalhar. Então, você como pastor não pode pensar, porque eu sou pastor, Magocha, deixa de ser curandeiro. Você não é Deus. Quem vai falar com Magocha para deixar o curandeirismo é o Espírito de Deus quando entrar nele. Então, estão de parabéns todas essas mulheres que se mudaram isso. Eu sou da opinião até que vão todos à sua igreja, porque se recebeu uma gosta, significa vai receber bem. Também podem vir nas nossas, caso eles conhecerem. Mas as pessoas desta natureza não devem ser tratadas mal. A verdade é que não só para eles, Pai Massango, só porque o pastor ou uma das irmãs conheceu que a irmã tal fulana ontem fez coisa X, a igreja toda vira pregação para aquela pessoa, que até a pessoa vai sentir-se mal, porque logo percebe-se que isso está a falar para mim. Então, o que eu aqui quero fazer entender é, não podemos levar a igreja como sala de julgamento. Não. Vamos levar a igreja como sítio de ensino à palavra de Deus, que próprio Deus sozinho vai trabalhar com o povo. Não existe impossível para Deus. E por isso, quando lermos a palavra de Deus, entendemos o seguinte: há pessoas que só Deus pode mudar, nenhum ser humano pode mudar a eles. Voltando na pergunta colocada por Pai Massango, igrejas atuais, que o centro principal é tirar demônios, mas o quê? Ressuscitar mortos. Ressuscitar mortos. Aqui no nosso país, eu ainda não vi alguém que ressuscitou morto. Aqui em Moçambique? Não. Temos o exemplo do Ali Massango, que já ressuscitou um morto. Fiz um programa com ele, até pediu um morto em direito para ressuscitar, bispo. Infelizmente nós não conseguimos. Pai Massango foi levar o morto? Não, nós não conseguimos. Ele pediu um morto em direito para ressuscitar. Então eu estou a dar pergunta, Pai Massango. Como você viveu as coisas, Pai Massango foi buscar o morto? Não. Outra pergunta. Quando ele ressuscitou o estar morto, que Pai Massango está a confirmar. Não estou a confirmar. Não, confirmou há pouco tempo. Não estou a confirmar. Eu estou a dizer que ele diz que ressuscita mortos. Tudo bem. O procedimento de ressuscitar um irmão que morreu não acontece no contexto secreto. Tá bom? Em um contexto, é por isso quando Pedro ressuscitaram, não era uma coisa que havia segredo. Mas foi público, foi no culto dele. Foi no culto. Ainda voltou a confirmar de novo. Não só para confirmar o bispo. O que eu quero aqui fazer entender, Pai Massango, é o seguinte: existe o poder de Deus que pode devolver forças a alguém debilitado, que já não está bem, que todos nós isso vivemos, fazemos. Então, morto, consideramos morto alguém que parou de respirar, já não respira, está na casa mortuária, levaram para a morgue, é morto. Então, se um homem de Deus quer tirar dúvidas ao povo que não entende bem isso, quer você mostrar que as pessoas me duvidam a mim, vai na morgue, na casa mortuária, escolhe um dos familiares, tem um vosso irmão morto assim, qual é o nome dele? Anuncia-se. Tudo isso, o que eu estou a explicar aqui, vai ter todo sentido. Não você sozinho como líder ouviu que alguém, em casa de alguém, desmaiou. Percebeu bem? Nós às vezes recebemos telefonemas, minha filha não come, não acorda, os olhos viraram, por exemplo, os olhos dela já não estão a mostrar muito bem, e ela já nem para levantar não consegue. Chegamos lá, trabalhamos, aquela menina levanta normalmente. Não ressuscitei morto nenhum. Sim, bispo. Então, Bispo, também sem querer interromper, já recebi aqui também no programa Diálogo na TV o mestre das revelações, que está em Chimoio. Homem de Deus, um forte abraço, que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, e em breve estará no nosso programa. Ele afirmou de ter ressuscitado o morto. Gritou 3 vezes o nome do morto, que não vou mencionar. Depois a pessoa acordou.
E muitos telespectadores confirmaram naquele dia em direto Confirmaram o quê? que ressuscitou. Esses que confirmaram são familiares da pessoa que morreu. E eu não gosto de levar a palavra de Deus nas brincadeiras. Não. Gosto de levar as coisas de Deus com muita seriedade. Vou falar do que aconteceu na semana passada. Me ligou a mim, Bispo Pedro, um pastor, porque a filha não estava a acordar. Ele estava a chorar. Fomos lá, trabalhamos, a menina levantou, começou. Aquilo não era solicitar morto. Qualquer embate espiritual aconteceu com aquela menina. Nós ajudamos, pronto, voltou tudo ao normal. E eu não devo dizer que ressuscitou e morto. Não, não é isso. Independentemente se o pai estava no desespero naquela altura. Mas é isso que eu estou a dizer aqui. Quando estamos a fazer as coisas de Deus, não podemos fazer para criar dúvidas. Façamos num contexto completo, para sanar as dúvidas. Então, ressuscitar o morto porque você sozinho, o líder, ressuscitou dentro do quarto, sai e diz que ressuscitei. Isso qualquer um pode fazer. Mesmo Pai Massango pode fazer. Então, pode ser que a influência que as pessoas têm com o Pai Massango combinam consigo para falar isto. Não necessariamente seja algo que aconteceu. Então, se for uma coisa que aconteceu, e, por exemplo, as pessoas estão a afirmar isto, não é problema, Deus existe até hoje. É só pedir à pessoa para falar com o mesmo Deus, para voltar a ressuscitar alguém num contexto global, para facilitar o poder que a pessoa carrega. Então, falo isto por causa de muitas coisas que eu presencio, em que as pessoas procuram generalizar aquilo como contexto numa questão que não existe. E isso eu não é de vir aceitar, nem de vir concordar. Não é correto e eu não gosto que as pessoas trabalhem desta maneira. Obrigado, Bispo Rio Pedro. Ficamos com pouco tempo, mas gosto, olhando para o tema 2, cristianismo versus tradição africana, considerações finais, beijo e abraço e uma mensagem forte para todos. A mensagem forte neste momento quero rebater diretamente para assuntos desta natureza, das pessoas mentirem que ressuscitam mortos. Por exemplo, ouvi que Ali Massango ainda nem cresceu espiritualmente para chegar até esse nível. Coitado. Ele está a tentar usar aquele estilo que o Joe William trouxe-nos na altura. Ok? De que, por exemplo, houve pessoas que ligaram e confirmaram. Foram orientados esses. 200. Quem não quer 200 meticais sem fazer nada? Tivemos também o caso, na altura, Joe William tinha aquelas brincadeiras de vou profetizar qual é a roupa interior que você usou na sua casa. Vamos trazer um dia Bispo Pedro aqui, pararmos aqui fora, chamar Joe William, se vai profetizar o que ele usou dentro, Joe William. Ou o que Magosha usou dentro. Não vai profetizar, porque aquilo não é profecia. É tentativa de convencer o povo a aceitar que ele é bom no que faz. E aquilo tem investimentos. Quais são os investimentos? Paga-se pessoas. Nós já conhecemos esses truques, estamos a viver com esses truques. Os mesmos, esses nomes estão a girar, de muitos dizem somos profetas, ressuscitamos mortos. Vamos lá ver vacinas que estão ali. Depois a minha vacina tem códigos, agora quando é para profetas. Tem código? Tem códigos. Tem um número único. Se for a ver, basta tirar a camisa, vão saber esse é de Magosha. Combinamos, por exemplo, eu e o Chaviço, colocamos vacinas semelhantes. A diferença é o número. Uma gosta com prender um Chaviço. Somos colegas. Somos colegas. Colocaram um código nas vacinas para pastores. As pessoas são malucas. É para pastores. É para pastores. Sim. Para não andar a nudebliar mais as pessoas. Você que é pastor, basta vir, porque mesmo assim que estou a dizer, não vão parar. Onde vir? E vou colocar a vacina onde for a pisar, em frente de um outro amigo, um colega, um pastor igual, vai saber que foste também na minha fonte. Magosha esse aqui. Esse aqui é em demanda, esse aqui. Vão saber um padrão para todos. E não vão parar. Neste momento estão à espera lá em casa. Os pastores? Sim. Podemos ir então juntos nós para acreditarmos, João, que não tem problema. Podemos ir juntos para ver os pastores. Só você ver com teu olho e calar. Quero ver os pastores. Vais ver. Estão sentados, outros Mas vieram. quem são esses pastores? Têm participado aqui num diálogo? Alguns têm participado. Só um. Não posso fazer isso. Olha,
A minha lucidez é tão maior que eu consigo manter o meu trabalho numa boa, sem guerra com ninguém. Porque não posso tirar a roupa da pessoa e lhe estender no povo. Portanto, não sejam enganados, não temos quem ressuscita morto aqui. 30 segundos. Não sei se iremos ter. Quero dizer a você que segue o Magosha, continua seguindo a partir da página Profeta Magosha, curandeiro, siga no Facebook. Magosha é profeta. Eu fui levantado a profeta, fui Quem levantou? consagrado a profeta por um profeta. Quem é esse profeta? Que o seu programa coincidiu, por acaso, é uma pessoa que eu tenho respeito, porque não trata os curandeiros como alguns outros tratam. Ele anda mais ou menos, quando encontra um curandeiro, fala mais ou menos como o bispo fala. Eu amei estar com o bispo. Amei estarmos a fazer um programa em que o povo sai a aprender, em que o povo tem o direito de escolher onde quer estar. Então quero mandar um abraço também ao profeta, ao reverendo profeta Cavô dizer, continue a chamar mais curandeiros a mostrar caminho. Cabe a cada um o que quer, onde quer estar. E cabe a cada um também acreditar que deve seguir o caminho dele. Portanto, você que precisa de seu rei Magosha, diz que pelo 87 86 85 552, redigo o que disse, 87 86 85 552, Magosha Xingondo Chamchangana. Não seja enganado por pessoas, não mande dinheiro. Vem até a minha casa, Matola, bairro de Tsalala. Não mande dinheiro. Obrigado, curandeiro Magosha. Tem muita gente hoje em dia a usarem nas páginas Magosha para tirar dinheiro do povo moçambicano. Não façam isso. Obrigado, meu irmão. Obrigado, curandeiro Magosha. Bispo, ficamos sem tempo. A não perder logo a seguir o programa Show de Frete com PCA, Frei Josias.